É mesmo? Ainda bem que isso daqui é um editorial véspera da véspera de Natal, né? Porque se você entrou nessa, você está de fato acreditando que Papai Noel vai descer na chaminé da sua casa, mesmo que não haja chaminé na sua casa. Pelo amor de Deus, né? Você está acreditando em qualquer coisa. Ah, mas Marcelo, a seriedade do jornalismo, a seriedade da ética jornalística. Se você presta atenção, criatura. Presta atenção, criatura. Se você tá nessa, então amanhã você vai esperar Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, que mais? Leprechaun, esses personagens aí do folclore internacional. O Saci Pererê, a mula sem cabeça, vai todo mundo aparecer na sua porta amanhã para te entregar um lindo presente. Que você, de fato, né? Ah, porque foi o William Bonner, ou na minha época era o Cid Moreira. William Bonner falou: ah, tá. Quer dizer, se ele pedir para tu se jogar do alto do prédio, tu se joga. Parou, né? Parou, né, minha gente? Por tudo quanto é mais sagrado. Então, peraí. Segura o trem, tá? Senhoras e senhores, quem é vivo sempre aparece. Na verdade, depois de quase um mês e meio sem os seus editoriais, cá estamos de volta para mais um editorial do. Eu ia falar do É Só o Áudio, eu tô acostumado a fazer né? O podcast no Deezer e no Spotify. E esqueci que estamos já no editorial do The Talk, senhoras e senhores, madames e messias, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um editorial. Os editoriais que rarearam um pouco por conta do freio de arrumação que eu tive que fazer, né? Até segunda ordem, eu estou deixando pelo menos um editorial por mês, no sentido de não caducar este, né? Não caducar este editorial, não caducar o canal. Estou meio sem tempo também para fazer os cortes. Se os cortes manteriam o canal funcionando, daqui a pouco estou tomando gancho. Rapaz, mancha aqui? O que está acontecendo aqui? Já deu para ver que ainda não estou editando determinadas partes aqui, né, do nosso editorial do The Talk. Eu tinha explicado lá para a virada de final de outubro, início de novembro, que foi o editorial último para o freio de arrumação. Obviamente eu vou ter que fazer pelo menos um por mês para poder manter o canal com alguma forma de atividade, senão eu perco o canal. Tipo, o YouTube vai chegar e falar assim, pô, esse cara não faz nada mais no canal, de tal maneira que vamos tirar o canal deste sujeito. E eu serei uma pessoa sem o canal. Em que pese o duplo sentido da mensagem, certo? Espero que vocês todos estejam bem, né? Ao longo desse grande intervalo de um mês e meio, quase 2 meses, voltamos aqui nessa sexta-feira, antivéspera de Natal. Olha que maravilha. Não teremos o editorial na próxima sexta, antivéspera de Ano Novo, né? Que o Ano Novo cai 31, vai cair num sábado, vai estar todo mundo com tal do estraga-ceia, enchendo a cara, fazendo bobagem, tá? Fazendo um monte de porcaria, tanto no estraga-ceia do Natal como no estraga-ceia de Ano Novo, né? Que o pessoal adora estragar uma ceia. Rapaz, estou sentando aqui. Nossa, né? Está sentando. Que beleza. Mas enfim, gente, acho que agora vai. E o pessoal fica nesse negócio de estragar a ceia, etc, etc. Vocês agora podem estragar a ceia de Ano Novo vendo este editorial de dezembro da sua revista, da sua Folha, revista de artes e geleia geral, é só o áudio. Aqui teremos o The Talk, né? A sua folha literária. Pois bem, gente, estou fazendo esse do mês, tá?
Nesta sexta-feira, dia 23, véspera do dia 24, que é véspera do dia 25, eu não sou. Ultimamente, assim, com a chegada da idade, eu deixei de ser uma pessoa bacana. Diríamos assim que a sutileza não anda sendo meu forte. Com o perdão da sinceridade, não ando comemorando muito o Natal. Ano Novo, tô pegando asco. A não ser que você me coloque no Ano Novo, tipo, sei lá, Polinésia Francesa, Ibiza, e talvez eu fique um pouco mais feliz. Mas é mais pela praia, pelo lugar, do que necessariamente o Ano Novo. Sinceramente, eu já cheguei numa parte da vida que o buraco só aumenta. Então, achar que o Ano Novo vai trazer coisas novas, de repente, coisas novas é a morte, que não aconteceu ainda na sua vida, mas pode acontecer a qualquer momento. Então, é melhor o ano velho. Eu estou que nem o Marcelo Rubens Paiva. Feliz ano velho. Né? Tenho saudade dos outros anos. Que o buraco era menor, a gente podia fazer mais coisas, a gente tinha dinheiro, até mesmo para imprimir a folha literária The Talk. Hoje em dia não temos dinheiro sequer para comprar o remédio. Morremos à míngua. Mas tirando toda essa choradeira, esse, né, chororô de abertura, não nos esqueçamos que os cachorros estão aqui fora. Daqui a pouco eles participam, daqui a pouco eles vão latir. Eles vão latir. Será uma latição louca? Será uma latição a participação dos nossos amigos, né, latildos, como eles sempre fazem, todo editorial do The Talk. Daqui a pouco eles estão entrando em campo aqui com aquela latição maravilhosa que vocês já conhecem. Pois bem, gente, não deixarei o editorial para a próxima sexta, dia 30 de janeiro. Então, tipo, sintam-se à vontade, divirtam-se, vão lá para o Estraga Ceia. A mensagem do Ano Novo é essa que está aqui para vocês, tá bom? E hoje trabalharemos com uma coisa muito importante para enfrentarmos esse ano de 2023, que será um ano quase que mortal. Será um ano terrível, muito terrível. Que é a questão do que é chamado de discours, ou discurso. E como é que o discurso anda fazendo a cabeça, não fazendo necessariamente a cabeça, mas ele é um instrumento muito forte para a mudança de rumos. Antigamente você não acreditava na mentira e agora você está acreditando na mentira. Como é que funciona, Marcelo? Eu agora, no meio do caminho, eu, uma pessoa esclarecida, quase um iluminista, agora eu acredito em mentiras, mas todos nós acreditamos numa mentirazinha aqui e acolá, porque muitas vezes a verdade, ela precisa sofrer alguma rasteira aqui e acolá. E como é que funciona essa rasteira que a gente dá na verdade? Então, gente, estejam todos preparados para maratonar este nosso bate-papo, chamando a atenção de vocês para os amigos latidos, que daqui a pouco entrarão em campo. Então, peço a paciência de vocês todos para esse humilíssimo editor da The Talk, da Folha Literária The Talk, que vos fala. Por favor, me deem uma chance. Procurem ir até o fim desse nosso bate-papo, mesmo com os cachorros latinos. Também damos o recado, como também faço no meu podcast, o É Só o Áudio. O É Só o Áudio está saindo toda sexta-feira. Isso aí está dando para fazer. Tirei um intervalo semana passada, o Brasil tinha perdido. Foi na sexta retrasada, o Brasil tinha perdido o jogo lá para a Croácia. Não vamos tocar em futebol aqui, nem futebol, nem política. E acabei deixei o número de lado. Acabei não fazendo naquela sexta-feira, mas na última teve. Tá? Fizemos alguns comentários de Copa do Mundo, basicamente. E também fazendo uma análise dessa derrota brasileira, que talvez tenha um pouco a ver com esse assunto que a gente vai trabalhar agora. Infelizmente, como eu faço lá no podcast, derretendo, gente, para variar, chegou o verão. Como eu faço lá no podcast, eu chamo a atenção de papais e mamães. Papai, mamãe, né? Tirem as crianças da sala, tá? Pode ser que rolem alguns palavrões aqui e acolá.
Se você tem uma educação totalmente liberal, suas crianças falam mais palavrão do que eu, tá, tudo bem, deixa ali na sala brincando, mas se você tem algum pé atrás com esse lance de palavrão, então vai ter que tomar um cuidado. Se você está no YouTube, sei lá, assistindo em qualquer outra plataforma, vai lá na lista, põe no assistir mais tarde, põe as crianças para dormir, também não fica apresentando isso para a família na ceia de Natal, tá? Que o assunto é até interessante para você mostrar na ceia de Natal. Mas tem palavrão, tem pessoas que são sensíveis a palavrão. Procure não fazer esse tipo de bobagem, de mostrar um sujeito que edita uma folha literária que no meio do caminho solta um palavrão aqui e outro acolá. Então vamos fazer esse recado. Na verdade, não é para tirar as crianças da sala completamente, mas por favor, tenha esse cuidado, tá bom? Para evitar maiores problemas. Pois bem, gente, relendo o nosso querido Peter Brooks, que não é o crítico literário, tá, gente? Que não é o diretor de teatro que morreu esse ano, é um outro Peter Brooks, que é um professor de literatura, inclusive. Aquele curso que eu fiz no início do ano passado, do Prosa de Ficção, Saiba Como Funciona, tem bastante coisa baseada nele. Porque, por ele tem uma abordagem aristotélica do que é o romance literário. E é uma das abordagens, a principal abordagem daquele curso. Ele é uma abordagem mais aristotélica. E é um cara que eu conheci na faculdade, lendo lá, que a minha sala de aula era dentro da Biblioteca Central da Católica aqui na cidade, onde eu falo, que é Santos, tá? Se você está em outro estado, morrendo de curiosidade para saber de onde é que eu estou falando da porção central do litoral paulista, é uma cidade chamada Santos, mais precisamente de um bairro conhecido futebolisticamente, que é a Vila Belmiro, tá bom? E na Católica local, que era para ter sido uma PUC, acabou não sendo, a minha sala de aula era dentro da biblioteca. Então, quando faltava professor, eu lia a biblioteca inteira. Nada que tenha melhorado minha vida, vamos ser sinceros, mas pelo menos ajudou a eu me tornar uma pessoa mais ou menos ilustrada, que também não serve para grande coisa no buraco em que nos encontramos, tá? Mas é sempre bom lermos livros, lermos o que a outra pessoa escreveu, tentar ver o que dá para tirar de bom e de proveitoso naquilo que a pessoa escreveu. Nem tudo que a gente lê, de fato, é tão proveitoso assim. Mas tem muita coisa proveitosa, por isso que sempre estamos aqui em nome da arte, da escrita como arte, da prosa de ficção, da literatura. Estou aqui com grandes livros, né? Tem um livro aqui que é sensacional, gente. Vai estar nos próximos É Só o Áudio. Já li alguns trechos, tenho eles gravados já para poder montar o programa, que é o Contra Poéticas, do nosso querido Ademir Demarque, o nosso homem de Maringá. Não é somente... Qual é o nome do juiz? Sérgio Moro, que está dando pernadas Brasil afora. Nós temos o nosso literato, nós temos o nosso, né, Ademir Demarque. Este livro é sensacional. É um livro de ensaios e estudos, posso até dizer que são estudos acadêmicos, tá? Mas em formato de ensaio, sobre poéticas, sobre poesia, sobre poética. Esse livro aqui é um tijolão gostoso. Para quem gosta de ler, é um prato cheio. Gente, guarda a capa, anota o nome, tá bom? Fé em Deus e Pé na Tábua, que esse livro aqui é um dos melhores que tem no Brasil, gente. Ah, mas tem a fulana da Federal de não sei o quê. Eu não conheço a fulano da Federal de não sei o quê. Gente, vai no Ademir Nemarque. Sei lá, eu ando meio com o pé atrás com esse negócio de academia, entendeu? O Ademir vai ficar meio puto comigo, mas a academia ultimamente anda meio chato. Eu prefiro ele do que a academia onde ele estudou. Porque ele é mestre pela Federal de Santa Catarina e doutor em literatura pela Universidade de São Paulo. Mas ele é muito mais interessante do que a academia que ele fez. Desculpe, gente. Ah, também tem um lançamento desse ano aqui. A gente vai fazer um jabaculê aqui. Não estou ganhando nada, tá, gente? Estou mostrando coisa boa, tá? Se quer ler coisa boa, vamos aí, ó.
Baile de Máscaras, O Diário da Peste. Você que gosta de odiar. Eu odeio. É mesmo? Então você vai ter que ler esse livro de poesia, que tem um senso de humor afiadíssimo, os poemas que estão aqui nesse livro. Esse livro é um lançamento desse ano que está se encerrando, tá? Que está se encerrando esse ano. Lançamento de 2022, Cotter Editora, Ademir Demarque, Baile de Máscaras, O Diário da Peste. Tem coisa do Contra Poéticas que eu vou ler no É Só o Áudio, tá bom? Então vai acompanhando lá no Deezer, Spotify, Acast, ou então me segue no Facebook que eu publico o link e você mete as caras, tá bom? Então vamos lá? Já falamos muito, já dei a recomendação, tome cuidado com as crianças aqui por perto, porque de repente escapa um palavrão, não vai ficar legal o negócio, tá bom? Fica atento, fica atento. Enfim, e esta minha vidinha de, enfim, ler, 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 ler. Eu peguei, né, já esse hábito de mamãe. Minha família é uma família de música e literatura, praticamente. Cresci no meio desses objetos, livro, instrumento musical, disco, essa coisa toda, né? Por isso que eu conheço bastante de música, porque desde o meu bisavô Corrediari até o meu irmão, que é o que salvou a continuidade da família, o meu bisavô era formado em regência e pontuação no Santa Cecília de Roma, aí veio para o Brasil. O meu avô tocava violoncelo. Meu pai, fanático por piano, mas muito pobre, um menino muito pobre, de uma família muito pobre, de imigrantes, etc., foi para o trompete, famoso pistão, e o meu irmão foi para a madeira, foi para o clarinete. Mas eu pessoalmente cheguei a fazer aulas de música e tal, tenho alguma noção, etc, etc, mas não tenho conhecimento das grandes feras, dos nossos grandes compositores. Eles, de fato, são músicos, eu sou um fã da música. Até conheço alguma coisa razoavelmente bem, mas não que me coloque na situação de crítico musical. Não, não tenho essa capacidade. Já não aguento nem literatura. Porra, imagine. Então, quando eu fiz o curso, lá no início do ano, eu meio que peguei o Peter Brooks, que era o meu herói lá nos meus 18, 19 anos, 20 e poucos anos, né? Só que quando ele trabalha, né, o design de um romance literário, a abordagem dele é aristotélica, tá? Poética de Aristóteles. E eu vou pegar um trecho desse livro que a gente que tem um pouco a ver com a nossa situação, nossa situação do nosso dia a dia, né? Dos nossos problemas, etc, etc. Que é o seguinte: existem duas coisas quando você vai escrever um romance literário, que é o seguinte: uma é a história, história com H ou story com S, S-T-O-R-Y, story, que seria a história que o Guimarães Rosa escrevia com E. Tinha a história, com H, H-I-S-T-O-R-I-A, e tinha o história, que seria o nosso, que seria na língua inglesa o story, que não tem nada a ver com history, que é completamente diferente. A história, ou a história, é o dado em si, é o que de fato aconteceu. Isso por si só, ele já é um problema já no nascedouro. Porque a história, como ela de fato ocorreu, a gente nunca sabe 100%. O máximo que a gente consegue, mas com muita sorte, enchendo a veia do pescoço, para ter algum contato com aquilo que de fato aconteceu, a gente só tem contato no máximo 80% do que de fato aconteceu. Exceto se aconteceu diretamente com a gente, ou estávamos do lado, testemunhamos. Aí a gente tem alguma coisa perto de 90%, 95% do dado, da história, do dado em si, que a gente pode comentar, especular, narrar, descrever, etc, etc. Em geral, a maioria das histórias que a gente conta, na verdade a gente não conta, a gente reconta. Alguém contou para a gente passa a história para frente, da coisa que de fato aconteceu. Só que quando alguém conta essa história para a gente utiliza a nossa chamada cognição ou entendimento.
temos uma capacidade de entender a história que está sendo contada para a gente. Essa capacidade de conhecimento, de capacidade de compreensão, a gente chama de cognição. A gente tem uma capacidade cognitiva para poder compreender aquilo que está sendo narrado para a gente. Basicamente é isso. Tá? Ou seja, quando a gente vai narrar a história, ou renarrar a história, ou recontar a história, já vai sair com algum tipo de déficit. Porque nem sempre a nossa cognição é tão show de bola assim. Tem gente que está andando na rua que está se achando o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta e branca do iê, iê, iê. Não, minha capacidade cognitiva é maravilhosa. Sinto informar-lhes que a sua capacidade cognitiva pode ser que não seja lá grande coisa. Eu, pessoalmente, e em público, assumo que a minha não é lá grandes coisas. Mas tem gente que está se fazendo de herói aí, se fazendo de boneco, de boneca, entendeu? Dizendo, não, eu sei, minha capacidade cognitiva. Olha, mas toma cuidado. Presta atenção, criatura, que você não está com a cognição tão boa assim como você acha que está a sua cognição. Que essa capacidade cognitiva é a que tem, é a que te permitiria compreender toda a história e mais um pouco, inclusive o subtexto, para recontar essa história. Ou seja, quando a gente vai recontar a história, dependendo do nosso estado emocional e dependendo da situação de vida que a gente está passando, nem sempre nossa cognição está alerta o suficiente para pegar todos esses dados e passar para frente. Ou seja, quando a gente vai recontar a história, já tem um pouco do nosso dedo ali, da nossa assinatura no negócio, inclusive omitindo determinadas partes. Já começa o jogo sujo por aí. Essa parte eu conto, mas essa não me é muito interessante e eu acho que eu vou deixar de lado. Então, né? Não dá para ser tão sincerão assim? Deveria, mas não vai ser, né? Tá, tudo bem. Essa capacidade de cognição faz com que aquilo que os gregos chamavam de fábula, que é a história em si, não seja o estuar ou o recitar, o discurso, o discur. Uma coisa é estuar, outra coisa é discur ou reci. O estuar é o dado, 100% que a gente nunca consegue chegar no 100%, diga-se de passagem. O reci, o discur do negócio, o discurso do negócio, já é um trabalho do leitor e da leitora, da sua capacidade cognitiva de entender a história que está sendo dita, falar assim, não, peraí, filtro. O povão ultimamente anda chamando de filtro. Ah, que o pessoal não está filtrando direito. Não está filtrando direito porque a capacidade cognitiva, capacidade de entendimento, ou a capacidade cognitiva para o entendimento daquilo que você está ouvindo da história, ou seja, do fato em si, do dado que está sendo entregue para você, essa capacidade já está meio claudicante, já está cambaleando. Tá? O próprio discurso literário, ele já é discursivo por natureza, porque se eu tiver que contar uma história, eu vou contar a história de acordo com o narrador que eu criei. E esse narrador eu vou criar com certos interesses, não é tudo da história que ele vai contar. Tanto é que essa é a técnica das trilogias. No primeiro livro, eu escolhi um narrador que não te contou todas as coisas, posto que ele está interessado em te entregar um discurso narrativo, mas que de repente tem algum outro narrador ou algum outro personagem que pode se transformar no narrador no livro 2. E algum outro personagem ou algum outro narrador que vai entrar no livro 3. Um contando uma versão, o outro contando outra. Viu como a gente escreve trilogia com a maior facilidade do mundo? Porque o próprio narrador que a gente coloca na nossa obra literária, ele é um narrador que tem os interesses dele. Ele vai te entregar o fato, o dado 100%? Provavelmente não. Como acontece na vida real. Porque você acha que todo mundo que aparece no Jornal Nacional está te contando 100% do dado?
É, é mesmo. Ainda bem que isso daqui é um editorial véspera da véspera de Natal, né? Porque se você entrou nessa, você está de fato acreditando que Papai Noel vai descer na chaminé da sua casa, mesmo que não haja chaminé na sua casa. Pelo amor de Deus, né? Você está acreditando em qualquer coisa. Ah, mas Marcelo, a seriedade do jornalismo, a seriedade da ética jornalística. Se você presta atenção, criatura. Presta atenção, criatura. Se você está nessa, então amanhã você vai esperar Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, que mais? Leprechaun, esses personagens aí do folclore internacional. O Saci Pererê, a mula sem cabeça, vai todo mundo aparecer na sua porta amanhã para te entregar um lindo presente. Que você, de fato, né? Ah, porque foi o William Bonner, ou na minha época era o Cid Moreira. William Bonner falou: ah, tá. Quer dizer, se ele pedir para tu se jogar do alto do prédio, tu se joga. Parou, né? Parou, né, minha gente? Por tudo quanto é mais sagrado. Então, peraí. Segura o trem, tá? Porque o que o Jornal Nacional faz com você todo dia não é te entregar o dado, é te entregar um discurso. E esse é que vai ser o ponto dessa segunda pernada, desse nosso bate-papo, que costumava ser toda sexta-feira, agora está uma vez por mês, e vamos entrar nesse assunto. O discurso. Porque muitas vezes o discurso não é tanto uma criação do escritor literário. Eu estou apontando para mim mesmo, tá, gente? Porque eu escrevo romances literários, tá bom? E contos. Não é de quem cria o narrador, eu. Tem também a cognição de quem lê, a reconstrução de significado de quem lê. Que se não tiver o tal do filtro, que o povão na rua chama de filtro, ah, meu Deus do céu, acredita no Cid Moreira, no William Bonner, na Fátima Bernardes. Nossa, que delícia, né, gente? Pelo amor de Deus. Aparece qualquer coisa na tela, vocês saem acreditando. Por que você não tem filtro? Eu não tenho como responder. Mas vamos analisar essa questão do discurso nos nossos dias. Por que nos baseamos nessa coisa do discurso? E por que eu sempre pego no pé de vocês? Vocês ainda não assistiram ao famoso documentário do Adam Curtis, o Hypernormalization, o hipernormalização. Porque no hipernormalização, lá ele está mostrando o seguinte, exatamente isso que eu expliquei nessa primeira parte desse nosso bate-papo, mas em favor de sistemas financeiros ou sistemas governamentais e financeiros por intermédio de agências de inteligência, que conseguem controlar o ser humano em cima de dois pontos: medo e ódio. Coincidentemente, a base do Twitter, né? Que o Twitter é quase todo ele baseado ou em medo ou em ódio. Porque medo e ódio, de uma certa forma, é o que põe você para funcionar. Por isso que eu também peço para que vocês leiam Uma Laranja Mecânica do Burgess, do Anthony Burgess, que é um livro, tá, gente? Vocês vão tudo pro filme, né? Do Stanley Kubrick, né? Não, leia o livro. Tem excelentes traduções já para o português. Não vem com essa que, eu não falo inglês. Não. Inclusive tem um aqui, é que eu não, vou ter que ir aqui na biblioteca aqui do lado. Né? Mas eu já mostrei a capa aqui nos outros editoriais, já mostrei a capa. Né? Você quer saber qual é o valor da violência na vida de um ser humano? Leia Uma Laranja Mecânica. Não fica lendo 1984. Gente, vamos elevar o... Vamos adensar a alma, por favor. É Uma Laranja Mecânica. A violência como valor
a tese está inserida numa laranja mecânica, não está como no 1984. 1984 são sistemas totalitários e tal, mas não chega a ser tão profundo como é uma laranja mecânica. Já falei isso em outros carnavais aí ao longo de 2022, já estou me repetindo aqui. Pois bem, medo e ódio são a base das redes sociais. Ah, Marcelo, mas tem ostentação, o artista, a roupa, a viagem, uma champanhe. Agora, faltando uma semana para Réveillon, é um inferno. Todo mundo com aquela. Agora vem os palavrões, tá, gente? Pedi para vocês tirarem as crianças da sala, vem alguns palavrões nessa segunda metade. Então, se tiver criança pequena, dá um break aí. Se tiver pessoa aí da família que está assistindo, se deixou isso aí ligado no fundo, enquanto está conversando, eu estou falando junto, aí sai um palavrão no meio da conversa, não é legal. Então, pedi para vocês tomarem um certo cuidado, tá bom? Fica aquelas porra daquela champanhezinha, vagabunda, aquela cida do caralho, entendeu? Aqueles copinhos que imita taça. Aí vai todo mundo pra praia, aquela porra daquela merda clichê dos infernos, né? E faz aquelas fotos lindas, não dá, né, gente? Às vezes a pessoa tá num lugar meio feiusco, não dá para fazer uma foto muito linda ali, mas está comemorando a esperança de um novo ano. Tá ok, beleza. E vai todo mundo pra porra da praia porque tem a queima de fogos. Aí fica a prefeitura, fica uma prefeitura, é uma espécie de competição de pênis, quem tem o pau maior, né? Não, no Rio de Janeiro vai ter 20 minutos de fogos, em Santos vai ter 21, Bertioga vai ter 23. E a maior será no Guarujá, que será 25. Daqui a pouco eles vão passar o dia inteiro soltando fogos, da meia-noite até meia-noite do outro ano, para ver quem é que tem o pau maior. É um negócio meio fálico, talvez Freud explique. Mas para não baixar muito o nível, vamos continuar aqui. É medo e ódio. É medo e ódio. E geralmente a ostentação que você quer mostrar na tua fotinho de Facebook é medo de você ser visto como pobre, que é um medo, por exemplo, que eu não tenho. Eu sempre falei que eu sou pobre, não tenho de cair morto. Se me der uma doença, eu não tenho nem para comprar o remédio, morro da doença. Porque está faltando uma boa economia aqui nessa cidade para a gente ganhar um dinheiro honestamente. Que desonestamente aqui nessa cidade está uma beleza, né? Mas também esse não é o assunto aqui do nosso bate-papo. É sobre medo e ódio. É sobre medo e ódio. Isso movimenta o ser humano. O ser humano tem medo. Tem medo desde morrer, que é o meu caso, e medo de barata, que é no caso de outras pessoas que morrem de medo quando vê uma barata. Todo mundo tem medo. Então, como é que você modula esse medo? Pelo discurso. Marcelo, eu estou com a sensação que você está me falando que discurso é igual a mentira. Não. Não. Se você pegar, por exemplo, as escrituras sagradas, tudo que Deus pediu para você fazer, cumpra. Você vai se dar bem para burro. Ah, mas eu vou ter um carro, uma casa na praia de Malibu? Ele não te falou que você vai ter uma casa na praia de Malibu. Você vai ter a salvação da tua alma, a salvação do teu espírito. Isso não tem nada a ver com casa em Malibu, se o seu carro é importado ou não. Ou se o seu pau é grande, enfim, sua buceta é molhadinha. Não tem nada a ver com isso. Hoje tem grandes ereções. Não, não, cara, não entra nessa. É a tua alma. Está adensando a ponto de ganhar, de ganhar Deus, de você ser salvo, é outra coisa, cara. Não entra nessa. Ali, quando você vai nas escrituras sagradas, é claro que tem discurso. E não tem nenhuma mentira ali. Talvez uma linguagem simbólica aqui e acolá, que vai exigir de você uma cognição enorme para você poder interpretar aquilo corretamente, mas não é esse o objetivo. De te dar boa vida para você tirar fotinho no Facebook. Não é isso. Presta atenção, criatura. Mas ali tem discurso. E ninguém ali está mentindo.
De fato ocorreu. Já tem departamentos de história de universidades espalhadas no mundo afora que conseguem reconstituir o Jesus histórico, Maria histórica. Ou seja, aconteceu. De fato, existiram, de fato, nasceram, morreram. No caso de Jesus, teve a ressurreição. Aconteceu. Há provas históricas disso. Há provas históricas de tudo que está ali naquele livro. Então ninguém está mentindo. Mas tem um discurso ali. Então saiba diferenciar, tá? A hipernormalização, e por isso que eu peço para que vocês assistam esse documentário Hypernormalization do Adam Curtis, que já tem legendas em português, já está traduzido para o português e está disponível na íntegra no YouTube de graça. Não vem que não tem, ai, porque não tem, eu não acho. Não vem que não tem. Tá lá. Beleza. Aí sim, você tem o elemento mentira. Que não é necessariamente a mentira, é flexibilizar a verdade. É a verdade 30% dela. É a verdade 40% dela. É a verdade 60% dela. Mas não é o 100%. Está faltando coisa ali. E por que está faltando coisa ali? Para que você não seja emancipado. Não use a sua cognição. Quanto mais você tem medo, morte, por exemplo, que a gente tem medo de morrer, e quanto mais a gente cria inimigos para gerar bastante ódio contra o outro, mais fica fácil o discurso colar na sua cabeça, na sua mente, no seu cérebro. Técnica básica, porque o ser humano ele quer conviver com outros seres humanos. Na língua inglesa é longing. Olha, tem um podcast com Alex Bustamante, que é um ex-agente da CIA, ele te explica direitinho. Num trechinho só. Você não precisa nem assistir o programa. Agora não sei se é Alex Bustamante é o nome do agente, acho que é Flex Filderman, o podcast. Esse aí você vai ter que ser craque em inglês, que ele não está traduzido para o português. Mas o Alex Bustamante, que deixou a CIA para cuidar da família, a mulher dele também era agente da CIA, ela engravidou, eles decidiram ter família. Ser agente da CIA e família são duas coisas que não combinam. Tem agente da CIA que tem família, mas é um sacrifício para a família você ser um agente da CIA. E ele abre o jogo de como é que você faz a manipulação. Porque o ser humano ele quer estar com alguém. Ele precisa estar com alguém, mesmo que seja com a pessoa errada. Mesmo que seja com a pessoa que não tem nada a ver com você e é a pessoa errada da sua vida. Mas ele precisa estar ali. E em cima disso, o medo de morrer sozinho, que essas agências de inteligência manobram países inteiros. Porque aí eles encaixam uma determinada teoria, essa teoria ela vai ser transformada num discurso para mexer com a sua cognição. Ou, quando não, operam pelas redes sociais para mexer com a tua cognição, bastante ódio, bastante medo, para que o discurso do Jornal Nacional, por exemplo, coia como uma luva, entre como uma luva no seu cérebro e na sua mente. Hoje em dia estamos escravos de discurso? Estamos. Essa demonização, essa coisa maluca de cancelamento, tudo isso é resultado de discurso. Você inventa o discurso que tudo é estrutural, colou, está colando lindo. Ah, então, logo, uma pessoa com o fenótipo que eu tenho, tem todos aqueles istas que você já conhece. Ou fobias. Ah, ele é, não sei o que lá, fóbico. Pô, tu não me conhece, porra. Vocês me conhecem aqui pelo editorial, que agora é uma vez por mês. Mas vocês não me conhecem, porra.
Como é que vocês podem chegar e falar que eu sou isso, sou aquilo, se eu gosto disso, eu não gosto daquilo? Isso é discurso. Só que um discurso bem montado são habilidade dos jornalistas também. Cola, cola, porque muitas vezes o filtro que a população deveria ter não tem. O próprio sistema educacional, o sistema escolar da maioria dos países não permite que você tenha esse filtro. Porque se você tiver esse filtro, você vai ser tirado para Loki, você vai ser tirado para idiota, você vai ser tirado para imbecil, você vai ser tirado para um monte de coisa. E uma criança, por exemplo, não quer ser tirada para idiota desde a mais tenra idade. Se a professora falou que, sei lá, a água é molhada, a água é molhada. Porque se ela resolver utilizar a imaginação dela para pensar alguma outra possibilidade, nem que seja no campo do artístico, vai ser a piada da escola. Então ninguém vai querer correr esse risco de virar o palhacito, o idiota da escola. Então o que o professor falar, está falado. E se você vier com uma ideia contrária, já sabe que vai tomar tranco. Tomar tranco com 17 anos de idade é ruim, e nem sempre a gente com 16, 17 anos de idade tem esse conhecimento, esse cabedal da vida, esse acúmulo de experiências e histórias, né, de dados, para se defender. Imagine uma criança de 7 anos. Está iniciando o Fundamental 1. Sem chance, ela está morrendo de medo. O que o coleguinha vai pensar dela? Aí começa a entrar os discursos. Um dos pontos que é a minha descrença em relação a sistemas escolares, e isso é um problema meu, tá, gente? Não que eu tenha abandonado a educação, mas eu questiono muito coisas relacionadas à educação, porque ultimamente é educação ou é propaganda? Hum? Na verdade, você está entrando na sala de aula para educar alguém, ou você, dentro da sua família, de fato está educando seus filhos, ou você está passando para frente uma propaganda no Jornal Nacional? Propaganda no sentido aqui, uma narrativa, não é nem uma narrativa, é um discurso. Obviamente pertencente ao campo da narrativa, mas é um discurso. Na verdade, você, como professor, como professora, você, como coordenador pedagógico, como coordenadora pedagógica, diretor da escola, da faculdade, do diabo a quatro, você, de fato, você está a fim de criar alunos e alunas emancipados, sensíveis à percepção? Esse seria o coração da educação. Esse seria o coração da educação. Mas você está a fim disso? Qual é o interesse da classe política de uma população emancipada? Porque numa população emancipada, a cognição começa a funcionar direitinho, os filtros sobem lá para cima e não é qualquer discurso que cola. E aí? Você começa a olhar para o sistema educacional, mas isso é um sistema educacional, é um sistema de propaganda. Qual é o acolhimento que o aluno e a aluna, caso queira contestar a informação que o professor está passando e partir para o debate, que esse deveria ser o coração da educação, o quanto esse professor, essa professora acolhe esse aluno, essa aluna, para, por intermédio de um conhecimento chamado iluminista, mostrar para esse aluno certos equívocos. E o quanto esses equívocos, na verdade, não são equívocos, são a imaginação, importantíssima para a solução dos problemas. Sem imaginação, você não soluciona problema. Você tem bloqueio de imaginação. Num determinado ponto da tua vida, você roda em falso, marca passo o tempo inteiro, porque a tua parte imaginativa está bloqueada. Isso deveria também ser uma missão de educação, permitir que a criança, que o jovem, imagine. Imagina, é só imaginar. Não tem nenhum colamento com a realidade. Porque esse seria o coração da arte. Imagine. As coisas têm limites?
o próprio artista, o próprio jovem, a própria jovem, vai encontrar com a realidade. A realidade esmaga. A realidade esmaga. Pode ficar sossegado, não deveria ser nem preocupação da escola. Realidade esmaga. Vai dar com a cara no muro de concreto, se vira. Já tínhamos avisado antes. Esse seria o papel do sistema escolar, esse seria o papel da educação. Mas, ultimamente, o pessoal anda prestando atenção que, por intermédio da educação, está entrando num determinado discurso que é conveniente para determinados grupos e segmentos sociais. Quem é que aguenta isso? Muitas vezes você consegue mudar a cognição de alguém pelo medo e pelo ódio. A cognição fica completamente alterada. Aí qualquer discurso entra na cabeça da pessoa e cola. Ela acredita em qualquer coisa que lhe falem. Até mesmo também por conta de preguiça, tá? Tem muita gente aí que até tem a cognição razoável, mas tá com a preguiça de utilizar essa cognição, que também é outra coisa, aí é um outro bate-papo. Por que as pessoas estão com essa preguiça? Aí fica comprando o discurso pronto. Tipo, peru que você põe no forno e sobe o pininho. Em vez de assar o peru e tomar conta do peru para ele ser assado ao ponto. Fica se baseando no pininho que vem em cima, se sobe, se desce, sei lá. Nem sei se hoje em dia estão colocando esse pininho no maldito do peru. Ou no bendito do peru, que eu gosto muito de carne de peru. E aí? Uma preguiça, né? Não tem sistema escolar que corrige isso daí, não. Vai ser o quê? O país educado pelo Jornal Nacional? Que merda, hein? Que puta merda, hein, bicho? E aí, por intermédio do discurso, um determinado discurso é um discurso vencedor. Vamos raciocinar pelo absurdo. Eu tenho esses cabelos brancos, e o que eu faço para não ter mais cabelos brancos? Pinta os cabelos com os produtos de beleza que tem no salão de beleza, lá nas lojas que vendem produtos para cabelo. Uma coisa lá. As lojas de estética, sei lá qual é o nome que a gente chama aquilo lá. Esqueci o nome. Pois bem, no meio do caminho eu descubro que uma determinada tintura utilizada pelos índios brasileiros segura um pouco os cabelos brancos que eu tenho na cabeça. E também em outras partes do corpo, tá, gente? 9 de janeiro agora é 52, tá? É meu aniversário. É um miserê do cacete. Vai ficar tudo branco. Pois bem. Ah, mas os índios estão errados. Eles não dominam a ciência, Marcelo. Eles não dominam a química. Tá, eles pintaram o cabelo e o corpo durante 3.000 anos e agora eles estão errados. Eu posso pensar desse jeito, não posso? Nada me impede. Inclusive, até a Constituição do Brasil defende o direito a pensar de uma forma livre. Mas ai de mim que eu utilize tintura dos índios. Tem que ser a tintura do iluminismo, a saber, das indústrias que trabalham com as moléculas químicas, etc, etc. Porque é mais seguro, porque é isso, porque aí é cada tintura que dá até câncer de pele. Não tem um câncer de pele na tintura dos índios, mas você vai comprar na farmácia e não tem que tomar cuidado, porque se você usar muito, você tem um aneurisma, você tem um AVC, você tem um não sei o que lá. Não é melhor a gente utilizar a tintura dos índios? Não, você está negando o iluminismo. Você é um, como é que se diz? Um idiota. Você é um retardado. Você é um imbecil. Onde já se viu utilizar as tinturas dos índios? Nunca aconteceu nada com eles nos últimos 3.000 anos utilizando aquela tintura. Porque o discurso vencedor é o da indústria química. É o da indústria da beleza. A indústria dos produtos de beleza. Quase todos eles químicos. E muito químicos, aliás.
Não pode o índio, tem que ser da fábrica. Esse é o discurso vencedor, perceberam? E em que pese que a história conta que nos últimos 3.000 anos os índios não têm cabelo branco porque eles pintam o cabelo com uma raiz lá, umas folhinhas, umas frutinhas que eles pegam na árvore, fica dando uma esmagada e passa no cabelo. E nunca aconteceu nada com eles. Não caiu cabelo, não tem problema de dermatologista, de pele, não tem câncer de nada. Eu tenho que utilizar o cancerígeno. Porque o discurso vencedor é pintar os cabelos com o produto da indústria química da beleza. E ai de mim que eu chegue numa fila de padaria e confesse que eu estou utilizando a tintura dos nossos grandes índios brasileiros e de todas as nações indígenas ao redor do mundo, que sempre pintaram o cabelo com a frutinha, com a folhinha lá. Que sai uma tintinha e você pinta o cabelo. Nossa! Capaz do padeiro não te vender o pão. Sai daqui, idiota! Como é que isso acontece na vida da gente? Discurso. Tem um discurso vencedor que atende os interesses da empresa que faz a tintura de cabelo. Imagine que isso é aplicado em coisas que você jamais imagina. Até na hora de vocês comerem, na hora de vocês se divertirem, na hora de vocês tomarem banho, treparem, lerem um livro, o que for. Tem um discurso dominante. E se você utilizar de imaginação para fazer algumas questões em torno daquele discurso dominante, você vai para o pau de arara. Obviamente que eu estou utilizando aqui uma metáfora, né? Dependendo do regime que tiver ocorrendo naquele país, o regime político é pau de arara mesmo, você será torturado até a morte porque você ousou questionar a tintura de cabelo para grisalhos como eu, produzido pela indústria química da beleza. E eu tenho que ficar aguentando ideia de jirico. Não, eu não preciso aguentar a ideia de jirico, mas vou tomar um puta de um tranco pro resto da vida se eu questionar a tintura de cabelo. Estou utilizando aqui a tintura de cabelo, tá, pessoal? Como uma metáfora e como um exemplo. Isso acontece em um monte de lugares, em todas as áreas da nossa vida. Da sexual à religiosa, da social à transcendental. Não é isso. É meio óbvio que esse discurso ele tem uma força muito grande de tirar você do caminho da verdade. Você estava até indo em direção ao caminho da verdade. Mas o mundo secular, produzindo essa quantidade de discurso, atacou o seu medo. Vai ficar sozinho. Solidão, 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 solidão. A gente fica com medo de ficar sozinho. Aí o que a gente faz? Abraça a ideia, para não ficar sozinho. E a verdade que estava muito próxima de você, agora está trilhões de anos-luz distante de você. Funcionando pelo discurso. Quer um exemplo de Copa do Mundo? Brasil joga bola. Depois daquele jogo contra a Croácia, um gol chorado nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, porque não saiu gol nenhum durante os 90 minutos. Somos uma grande seleção. Discurso. O Brasil não joga bola faz tempo. Brasil e Uruguai é a mesma coisa. Está na prateleira de baixo. Mas, para os jornalistas brasileiros, para a torcida brasileira, não, nosso time ganhou, sei lá, o campeonato XYZ, Libertadores, jogamos o melhor futebol do continente e logo do mundo. Tá? Discurso. A história mesmo não está chegando 100% para você, não. O histoire não está chegando. O que está chegando para você é o récit, é o discurso.
que você interpreta do jeito que você quer interpretar, porque você tem a condição social X, a posição empresarial Y, a religião A, B, C, D, que mais? Você torce ou para o Palmeiras ou para o Flamengo, que são as equipes mais ricas do país nesse momento. Ah, não pode tirar o Vinícius Júnior, que não estava fazendo porra nenhuma durante a partida toda. Foi a única coisa que o Tite acertou foi naquelas substituições do ataque. Que ele estreitou as laterais do campo. E vejam como é que saiu o gol do Brasil. Primeira tabela, Neymar, Rodrigo, que é um extrema, mas jogando mais para meia, como meia esquerda, e jogando o Paquetá na entrada da área para a segunda tabela. Sai o goleiro. Neymar limpa, bate para o teto da rede. Que era o que o Tite precisava ter feito ao longo dos 90 minutos. Não conseguiu fazer. Não tinha uma segunda opção. Tinha que entrar tabelado. Entrar tabelado não pode ter Vinícius Júnior, mas vai explicar isso para a torcida do Flamengo, que abraçou o discurso que Vinícius Júnior é um fracasso. Não, não é. Ele é até meio ruinzinho. Só joga pela extrema, só faz jogada na linha de fundo. É meio fraco. Mas o discurso colou porque a cognição da torcida do Flamengo desapareceu. Não consegue ver o óbvio. Isso é mais um exemplo de como é que o discurso funciona. É capaz de cauterizar mentes. É um negócio terrível. Ah, mas Marcelo, você não está jogando contra aquilo que você mais gosta? O discurso literário? A narrativa da prosa de ficção? Não. Porque a narrativa da prosa de ficção ela é baseada em imaginação, ele não é baseado em estuar. Ela utiliza o estuar como ponto de inflexão da verossimilhança. Você, de fato, parte de elementos que existem na sua vida, a água, o talher, o teto, a nuvem, o céu, o rio, a briga, que de fato existem no nosso dia a dia, apenas como mobiliário para a história. A história ela é totalmente imaginada. Ali sim cabe o discurso. O discurso literário não é que ele seja verdadeiro. Ele é sincero, posto que ele te oferece um trabalho artístico de imaginação, que pode ter, para salvar a verossimilhança, alguma referência com a história. Mas não necessariamente. Vejam Agosto do Rubem Fonseca. É baseado em fatos históricos, sem dúvida, mas é completamente ficção. Ele tem até um ponto de partida no mobiliário que ocupa os nossos dia a dia, o nosso dia a dia, né? No aspecto tangível dessa história, naquilo que é palpável. Mas a história em si, o narrador e alguns personagens que entram no Agosto do Rubem Fonseca, é tudo invenção dele. Ele criou aquelas pessoas. E criou o narrador que conta a história. É uma outra criação. É criado e não tem a menor intenção de fazer, de mudar a sua cabeça. É muito raro você ter um romancista que queira mudar a sua forma de pensar. A maioria deles e delas, romancistas e romancistas, romancistas e romancistas e romancistas, né? Porque agora tem essa loucura, né, de gênero neutro. Enfim, gente, isso é outro capítulo também, que eu já vou gastar uma hora aqui falando, não vou gastar a segunda, né, corrigindo rotas. Mas é uma criação do autor ou da autora. Não tem a menor intenção de fazer você mudar a sua forma de ser e a sua forma de vida e como você deve gerir a sua vida porque você lê o livro da pessoa. Não. Muito pelo contrário, pela imaginação podemos emancipar as pessoas. E talvez seja por isso que o sistema escolar é muito chato, chato pra caralho, e a educação que principalmente está se apresentando no Brasil é a coisa mais chata do mundo, porque não contempla a imaginação do aluno e da aluna. Mata o artista,
que existem nesses alunos e nessas alunas. Morre completamente, porque é proibido utilizar a imaginação, porque a imaginação pode te emancipar e pode fazer você definitivamente caminhar em direção à verdade. Falei demais, né? Para variar, nunca consigo fazer um bate-papo com menos de 1 hora. Gente, não sou, desculpe a franqueza, acabei de falar no início desse nosso bate-papo que cadeira aqui de vez em quando mata. Que a sutileza não anda sendo o mais forte da minha natureza e personalidade com a chegada do envelhecimento, mas por uma questão de educação desejo a vocês todos que vocês tenham um excelente Natal. Amanhã é véspera, né? Já reúne toda a família para a ceia de meia-noite. Tem um pessoal católico que vai para a missa do galo, pessoal não católico começa a ceia, né, e a troca dos presentes na meia-noite da virada de amanhã para domingo, tá? Como eu fiz o ano passado, por favor, não sejam doidos de esquecer o aniversariante, que não nasceu nesta data de dezembro, isso todo mundo está sabendo, mas resolve abraçar o discurso, de novo discurso, mas já que abraçou o discurso, sejam menos materiais e sejam mais espirituais. Façam para comemorar o aniversário de Cristo Senhor, de Yeshua HaMashiach. Tá bom? Não teremos, obviamente, o nosso bate-papo na próxima sexta-feira. Então, se vocês partam para essa coisa assombrosa do estragar ceia, o pessoal aqui na cidade onde eu moro vai tudo correr para a praia, porque finalmente teremos um Réveillon, poderá ir para a praia, porque não tem doença, etc, etc, etc. A doença me parece que está dentro de um determinado quadro. Não passou, mas está dentro de um determinado quadro que dá para ir para a praia para ver queimas de fogos e comemorar um ano de 2023 que promete ser um absurdo terror. Aí eu não tenho como desejar para vocês feliz ano novo. Eu só peço que vocês tenham um ano menos sobressaltado possível esse ano de 2023, que tem tudo para ser a embaixada internacional do capeta, do Satanás, esse ano de 2023. Mas, para aqueles que compraram o discurso da festa do Réveillon, fiquem aí com o discurso de que vai ser um grande ano 2023. Vai vir cada surpresa, gente. Nossa. Principalmente você que tem adoração por pessoas, personalidades públicas, civis, militares, eclesiásticas e artísticas, se prepara que você só vai tomar tombo nesse ano de 2023. Mas aí, lá no editorial de janeiro, a gente conversa. Tá bom, gente? Que vocês tenham um Feliz Natal, que vocês tenham boas entradas, é coisa de velho, né? Boas entradas. É uma coisa quase sexual isso aí, né? Que vocês tenham um bom Réveillon, um bom Feliz Ano Novo. Voltaremos para o nosso bate-papo, que agora está mais ou menos mensal, para o mês de janeiro. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de vocês todos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E voltamos no nosso próximo bate-papo, agora para o mês de janeiro. Tá bom? Gente, obrigado pela paciência de vocês todos e por terem assistido esse nosso bate-papo até esse momento, até o final. Gente, um super beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o nosso próximo bate-papo agora em janeiro de 2023. Um beijo e até a próxima.